Nesse vídeo eu vou te contar como é a minha produção para desenvolver um produto digital artístico para vender online. Sim, vou te contar como que é que eu faço desde a criação do produto até o lançamento. Os meus produtos digitais, eles são assim, em forma de arquivo, para a pessoa imprimir em casa e montar o livro. Nessa pegada, né, nesse estilo, eu já fiz alguns livros de colorir e esse daqui é o primeiro caderno de atividades. Hoje em dia, eu trabalho só com a internet e a minha renda, né, vem a partir desses produtos que eu vendo, meu curso online sobre artes e eu tenho um perfil lá no Instagram, onde eu compartilho muitas e muitas ideias assim de artes para a pessoa fazer, ensinando tutoriais, mas artes com propósito. Propósito como, por exemplo, de relaxar, de expressar os seus sentimentos, de procurar se entender um pouco mais, além de trabalhar aqui com o YouTube. Então vamos lá começar, né? Compartilhando como que é o meu processo. Basicamente, eu divido o processo completo em 5 fases. E a primeira fase, obviamente, é o processo de organização das ideias e o planejamento para esse novo produto digital. Então, essa é a etapa de pensar realmente o que é que eu quero fazer, né? Qual a temática que eu quero trabalhar em cima daquele produto digital, qual o público-alvo, como vai ser mais ou menos o estilo, quantas páginas vão ter. E nisso eu começo ali a escrever. Primeiro, sempre, eu começo a escrever no caderno, assim, eu sou muito papel e caneta. Então, eu vou lá, abro meu caderninho, eu tenho um caderno assim, onde eu escrevo várias coisas aleatórias, ideias realmente, que vêm aí na cabeça. E eu abro ele e começo lá a escrever e colocar várias ideias do que poderia ser esse novo arquivo. E aí, essa é a hora de realmente colocar as ideias lá no papel, de ir testando, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, qual o caminho que eu quero seguir realmente e se eu quero mudar alguma coisa. Essa primeira fase, ela é longa e ela é a base de todo o processo. Então, por exemplo, se é um livro de colorir, eu começo a rascunhar as ideias ali no papel, começo a desenhar, fazer alguns desenhos de como poderia ser o estilo daquele novo livro de colorir. No caso, esse arquivo atual que eu vou lançar, ou talvez que eu já lancei, não sei quando é que eu vou colocar no ar esse vídeo aqui, né, se vai ser antes do lançamento ou não, enfim. Mas como ele é voltado para a ideia de ser um caderno de atividades, eu comecei ele escrevendo os títulos de cada atividade que eu gostaria de tratar dentro desse arquivo. Então eu elenquei vários e vários títulos e nisso as ideias foram surgindo, né? A partir daí, a minha primeira parte foi pensar realmente nos títulos e depois pensar como é que poderia ser como fazer cada atividade daquela e também a parte aí do visual, do desenho, porque cada atividade tem um guia, né, um textinho onde eu falo sobre e como fazer aquela atividade e também um desenho para ajudar ali na proposta. A segunda fase pela qual meu processo criativo passa é a fase de colocar em ação. Ela tá muito junto ali com a primeira, né? E que basicamente é, a partir do momento que eu tenho as ideias do que eu quero fazer, que já tá mais ou menos definido, eu vou lá colocar em ação. Então, eu pego o meu iPad ou abro o computador e começo ali a fazer o que for necessário. Por exemplo, os desenhos, ou então a parte escrita. Para a questão do arquivo do caderno de atividades, eu comecei pela parte escrita e o tutorial e depois eu parti para o desenho. E nisso você pode utilizar, né, da busca, da inspiração ao seu favor, como por exemplo, eu gosto de sempre dar uma olhada, né, em quais são as tendências, o que é que o pessoal tá gostando no momento. Vou lá no Pinterest e olho várias e várias e várias imagens. Também utilizo do ChatGPT para me dar uma clareza de ideias, como por exemplo, nos textos que eu fiz, né, guiando as atividades, eu tinha escrito uma base e depois eu fui pedir para o ChatGPT melhorar ali os meus textos, melhorar as ideias, dar sugestões, enfim. A partir daquilo, eu fui fazendo uma curadoria do que era interessante, né? Adaptar ou melhorar, enfim, mudar lá no meu texto base. A minha terceira fase é avaliar, corrigir e testar. Essa também é essencial. Acho que todas, na verdade, né? Acho não, tenho certeza. Todas as fases são muito importantes para um resultado final super satisfatório, né? Enfim, nessa terceira fase é a parte, né, que eu já tenho ali o meu projeto praticamente finalizado
e eu vou avaliar se realmente era aquilo que eu esperava, né? Se era aquilo que eu desejava lá no início, quando eu planejei, se está tudo alinhado com as coisas que eu tinha imaginado, de acordo com o público e com a proposta daquele novo arquivo. Também vou ali com um olhar bem minucioso, corrigindo tudo, revendo, relendo, sabe? Para ver se tem algum errinho ou se tem alguma coisa que eu possa melhorar. Enfim, no caso, nos meus livros de colorir, por exemplo, se tem algum traço que ficou ali estranho, alguma coisa ali para refazer, sabe? Nesse livro aqui, eu reli atentamente demais os textos para ver se estava tudo super bem escrito, enfim, entendível também. Também vi com atenção, né, os desenhos e tal. E essa parte de corrigir eu não faço sozinha. Eu gosto sempre de ter um olhar assim de uma segunda pessoa. No caso, essa minha pessoa favorita para me ajudar na correção é a minha mãe. Ela é uma pedagoga excelente, com um olhar assim super atento. Então, praticamente sempre eu passo para ela os meus arquivos antes de realmente lançar eles, para que ela dê ali aquela corrigida geral, né? Veja atentamente se tem alguma coisa ali para melhorar. Enfim, então eu passei por essa correção e depois, para finalizar essa etapa 3, eu sempre gosto de fazer um teste de impressão. Sim, então eu imprimo para ver se está tudo certo, se as bordas estão legais ali, porque, né, quando a gente imprime um arquivo, sempre nas impressoras normais tem uma bordinha que fica... Esqueci o nome agora que se chama, mas é uma margem de impressão que você tem que deixar, né, na folha. E aí eu sempre vejo se está tudo legal, o tamanho da fonte, enfim, são vários detalhes que a gente tem que estar atento e que eu gosto ali de chegar o mais próximo da perfeição nos meus trabalhos. Então, quando tá tudo maravilhoso, meu arquivo tá ali nota 10, chega a fase de preparar para o lançamento e a venda daquele novo produto. Então, o que é que eu faço? Eu imprimo o arquivo definitivo, né? Eu gosto de encadernar também, ele sempre. E aí, aquele é o momento onde eu vou fazer as mídias, pensar ali nos posts. Então, eu vou fazer fotos, fazer vídeos, definir bem direitinho como é que eu quero fazer o lançamento, definir o dia, enfim, todas essas coisas. E também é a hora de pensar aonde que eu vou colocar online esse meu arquivo, né? Antes eu usava um site que se chama Collab55 para fazer o upload do meu arquivo e vender lá como um produto digital. Mas hoje eu estou usando a plataforma da Hotmart para isso. E eu fiz essa migração porque lá no site Collab55 tinha o problema do peso dos arquivos, sabe? Tem um limite e sempre meus arquivos passavam daquele limite. E aí, na Hotmart, eu tenho assim uma flexibilidade maior nessa questão dos arquivos digitais. E então, justamente essa fase 4 eu tenho que fazer agora. Fazer as fotos do produto, preparar lá no site para o lançamento. Bora acompanhar um pouquinho disso? E surpresa! Tô grávida! 8 meses aqui, ó, baby Ana Lia. Pois é. Aqui embaixo, vou já mostrar pra vocês, é onde eu gosto de fazer as fotos e tudo mais. Então, vou preparar aqui o ambiente, já tô aqui, olha, com algumas canetinhas e tudo, enfim. E vou fazer fotos com o celular. E por fim, claro, chega a fase número 5, que é a fase do lançamento. Essa é a hora de colocar em prática todas aquelas estratégias, né, que eu tinha pensado ali para o lançamento, enfim, colocar os posts em ação e começar a vender. E a sensação é de frio na barriga, como se eu estivesse colocando ali um filho no mundo. Sério, sempre, sempre é assim. Porque bate aquela insegurança, né? Será que o pessoal vai gostar? Será que eles vão apoiar essa ideia? Vão se identificar com esse novo produto? Enfim, quando você é empreendedor, sempre tem essa incerteza e esse frio na barriga e também uma insegurança
por pensar o que é que os outros vão achar desse meu novo produto. Mas assim, depois de tudo isso, é muito satisfatório quando a gente começa a receber o feedback, né, das pessoas que compraram, que adquiriram ali os meus produtos, e assim, é uma alegria, é uma satisfação realmente, sabe? Porque eu gosto de fazer tudo com um propósito. Cada produto desse digital que eu faço, né, para vender, enfim, sempre tem um propósito. Como, por exemplo, esse meu novo produto que eu vou fazer o lançamento, ou que talvez eu já fiz o lançamento. Se eu já fiz, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link do produto para vocês irem lá adquirir também, tá? Mas enfim, o propósito desse meu novo arquivo, né, de atividades, a qual eu dei o título como Caderno para Sentir e subtítulo Atividades. Deixa eu ver aqui a colinha. Atividades para aconchego e criatividade. Esse justamente é o propósito, né? Que a pessoa, ela quando comece ali a realizar, a fazer as atividades propostas ali pelo caderno, ela viva momentos realmente de aconchego e criatividade. E sério, eu não tenho o que dizer a não ser que esse arquivo ficou incrível, na moral. Eu fiquei muito feliz de fazer ele, porque já há mais de ano as pessoas me pediam, sabe, assim, faz um produto que seja já com as atividades pra gente fazer, porque o meu conteúdo basicamente é fazer tutoriais de artes nesse estilo de atividades. E aí várias pessoas me pediam, assim, um livro já com as atividades ali, só para o pessoal botar em prática aquela proposta, sabe? E, enfim, depois de um tempão aí, o pessoal me pedindo, veio. Desculpa a demora, mas veio, hein? E aí, me conta, o que é que você achou do meu processo criativo? Pensava que era assim, que era diferente? E se você é artista e tá pensando também aí colocar em prática seus sonhos, né? Vender a sua arte por aí na internet, dei várias dicas aqui pra você. E olha, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O link pra você ir lá conferir esse meu novo arquivo, porque ele tá ouro, sério, você vai amar. Então deixa aqui um comentário, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo que eu vou amar ler e interagir com vocês. Deixa também o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.